Esse é um projeto chamado Bate-Papo dos Confrades. E hoje a gente está aqui com a nossa querida amiga Glória, né? Glória Quirinos. Eu conheci seu nome primeiro, antes da fama. Eu ia escutar histórias com um amigo nosso bem incomum. Não é um amigo comum, é bem incomum, que é o Carlos Deichmann, que é o contador de história. E aí ele ficava falando nas contações, a Glória Quirinos está vindo, a Glória Quirinos está chegando. Não sei como ele sabia, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha... Mas eu ia embora e a Glória não chegava. E eu já ouvia falar da Glória que escrevia, que era conhecida, que os livros dela estavam lá e tal, e o Deichmann falava bem feliz, nossa, a Glória está chegando, agora daqui a pouco a Glória vem aqui. Né? Então, é essa memória que eu tenho de você. E depois, lógico, fui conhecer a pessoa querida, maravilhosa e grande amiga, ao vivo e em cores. Obrigada pelas palavras, Mauro, obrigada pelo convite. Marta, muito obrigada, linda presença aqui, minha amiga. Que bom, Mauro, que você me trouxe essa lembrança do Carlos Deichmann. Não sabia eu não sabia que você me conhecia desde aquela época, faz tanto tempo. E esse projeto também, essa ideia de bater o papo hoje, é para a gente falar um pouquinho do workshop que eu e a Marta temos, o Cartas para Que Te Quero. Então, o workshop Cartas para Que Te Quero nasceu da leitura de 2 livros, né, 2 livros de filosofia, um de 2 alemães, um escrito na década de 50 e outro mais atual. Um se chama Cartas sobre o Humanismo e outro livro se chama Regras para o Parque Humano. Um livro falava sobre a linguagem, sobre o poder da linguagem, sobre como nós somos os únicos animais que temos o poder da palavra, né? Todos os animais se comunicam, mas só nós, os humanos, podemos expressar o que a gente sente por palavra, né? Através da linguagem. E outro livro falava sobre cartas, sobre o ato de escrever cartas, como está em desuso, como está acabando, como em algum momento talvez fique só na lembrança, o ato de escrever cartas. E como eu sou facilitador de práticas de meditação, eu acho que o ato de escrever uma carta pode ser um processo meditativo, porque nós temos que parar, respirar, centrar no momento presente, né, e fazer uma pausa, desligar um pouquinho do digital. Seria esse o contexto do workshop. Isso aí, para pessoas conhecerem o workshop, saberem do que se trata, como funciona, nós pensamos em convidar confrades, amigos, queridos, para lerem algumas cartas assim, de escritores que eles gostam, né, que eles se sentem atraídos e tal, para a gente conhecer as pessoas também. Em relação às cartas, Mauro, eu vou falar mais sobre a minha experiência, a minha relação com a carta. A primeira vez que eu me senti meio intimada não, era uma ordem mesmo, do meu pai, né? Eu teria mais ou menos 10 anos. E a frase era a seguinte, vou falar em espanhol, claro. Escríbele a tua abuelita. Escreve para tua avó. E olha, eu não sabia o que escrever para ela e, claro, eu não tinha vontade de escrever. Também eu estava ocupada com outras coisas. E meu pai insistia, escríbele a tua abuelita. Bem, como eu não sabia bem o que escrever para ela, daí eu inventava coisas interessantes para poder escrever. E eu acho, Mauro, que só o fato de ter um destinatário e saber que a carta tem um destino, que vai chegar para alguém que será o interlocutor, isso já é motivo, isso já me movia para escrever. Inventando, porque eu queria contar algo interessante, algo simpático, uma novidade, porque eu não estava sabendo no cotidiano, retirar do cotidiano algo interessante. Então eu inventava alguma pequena aventura para a abuelita Isaura ficar interessada nas minhas cartas. Então por ali começa esse contato com a carta, escrever carta. Num outro momento, que é a carta que eu escrevi no grupo de jovens do meu bairro, em Pueblo Livre, em Lima. Nós tínhamos um grupo muito interessante de jovens. A gente jogava vôlei, jogava muito, brincava, nos reuníamos, discutíamos muita coisa, política também, e criamos um jornal. Aliás, eu não criei, um grupo que liderava melhor essa parte da comunicação criou um jornal. E me pediram para escrever algo. Vocês acreditam? Encontrei o jornal hoje. Fiz uma cópia. O nome do jornal, La Chispa. A Marta deve entender bem o que é La Chispa. É a faísca, né? Então, olha só. Agosto de 1965. Veja só o que vocês me provocaram
para procurar, para achar, né? Então, eu escrevo uma carta para quem? Para um marciano. Eu não vou ler nada disso, está em espanhol, é muito antigo, mas o desenho do marciano está ali e eu estou ali, né? Alguém fez a ilustração. Esse é um segundo momento da minha relação com as cartas. Eu escrevia, acho que quando eu tinha uns 12, 13 anos, gostava muito de escrever. Eu tenho até diários, ó. Eu tô até com um deles aqui, ó, diários. Tem diários que eu escrevo para as mulheres da minha vida, agora comecei a reescrever o diário para os homens ilustrados, ó. Então, eu escrevia desde pequenas cartas e pequenos bilhetes. Eu fazia cada pessoa da família um personagem, né? E eu dava o nome, e aí eu escrevia os bilhetinhos, né? No armário do banheiro, quando eles abriam, tinha um bilhetinho, né? No Natal, eu escrevia cartas, né? Não só para o Papai Noel, mas, assim, cartas, assim, para algum ser, né? Divino, algum assim. Esse ato de escrever, parece que a gente fica dentro da gente, né? E a gente fica tão cheia e que a gente quer realmente colocar isso no mundo, né? Então, escrever para mim é me encher de mim, sabe? De experiências internas. Porque, no fundo, quando a gente escreve, a gente reescreve, né? Uma experiência, né? Então, eu acho que isso é muito do ET, sabe? ET Goron. Eu acho que quando a gente escreve, a gente meio ET, sabe? De outro planeta que baixou na Terra, né? Alô, alô, marciano, sabe? Então, eu penso que o que você está falando, eu me reconheci muito, muito mesmo, sabe? E sempre isso me preenchia muito. E no sentido de, quando eu olhava para fora, eu compreendia muito mais, assim, as pessoas. As pessoas tinham outro brilho para mim, né? E eu acho que bom que você desenhou marciano, porque eu me senti uma ET, realmente. Marta, numa outra oportunidade, eu morei no interior do Paraná. E eu não lembro, tinha um jornal, sim, tinha um jornal que circulava, e me convidaram para escrever. Eu tinha mais ou menos, acho que eu não tinha nem 25 anos, devia ter 23, 24 por ali. Escrevi, olha só o atrevimento. Carta aberta, amarelinho assim, porque faz muito tempo, do jornal de Marechal Cândido Rondon, 1977. Eu escrevi carta aberta às mães. Olha, eu era uma mãe de criança de 3 anos. Sim. Que experiência eu tinha para escrever carta aberta para as mães? Porque sim, o argumento, até com Freud aqui, como conduzir os filhos, enfim, como se eu fosse uma veterana na maternidade e no conhecimento da alma infantil. Estou aqui revelando para vocês, como se eu estivesse na sala da minha casa, aliás, estou na minha biblioteca, né? Alguns atrevimentos, como pode? Agora até fico envergonhada, com aquela idade, eu escrever carta aberta para as mães, com pouca vivência. Agora, eu duvidaria um pouco para escrever, imaginem, naquela idade. Então, essa é outra experiência. Eu só quero registrar que o senhor Arthur Vitek, de Marechal Cândido Rondon, me lembrou que eu tinha escrito isso, porque ele está fazendo um memorial das publicações desse jornal de Marechal Cândido Rondon. Nossa, né? E daí ele me lembrou que eu tinha, e como eu estou organizando meus papéis, eu conto isso para todo mundo, achei. E é verdade, carta para as mães. Né? Essa é uma carta com destino, é para as mães, como criar os filhos, como educar, como conduzir, etc. Quando eu não tinha experiência praticamente nenhuma. No livro do Peter, da Regras do Parque Humano, isso, um dos pontos que toca, que me chamou a atenção, foi que ele fala que no começo, lá, bem antigamente, os escritores escreviam como se eles estivessem escrevendo cartas para um amigo, para um conhecido, para alguém. Eu penso que quando escrevemos, né, esse código, que é a palavra, isso passa por uma subjetividade e interioridade da alma, né, e campos bem sutis de sensações, percepções, sentimentos, pensamentos livres, né, e que a gente vai compondo dentro do que estamos vivendo enquanto experiência e vamos criando o conhecimento e saboreando a vida. E aí, quando a gente pega todo esse conteúdo, dessa interioridade, subjetividade, e a gente coloca na palavra, né, nas palavras, nos códigos, a gente está literalmente assumindo, né, o pertencimento em vida, né? A gente está se comunicando com o outro. Em relação ao literário, tem um livro que tem a palavra carta no título, Carta para el Niño. Escrevi esse livro por causa, vocês vão se espantar com os amarelos que eu vou mostrar, mas vai mais um amarelo aí, ó. Ai, né? Que legal, olha lá. É um recorte de jornal que fala
El Niño mata mais de 130 no país. Sim. Fenômeno provoca tragédia meteorológica. Seca toma conta do Nordeste e o Sul agora enfrenta o frio. Veja quais são as principais alterações climáticas. Gente, Então, que incrível. este é um dos recortes de jornal. 1992, Folha de São Paulo, né? É um dos recortes de jornal que me provocou, mas alguém tem que pedir contas para esse El Niño. Veja todos os estragos que está fazendo e ninguém reclama, ninguém se coloca. Então, coloquei na voz de uma menina, perguntadeira, curiosa, a carta para El Niño. Olá, El Niño. A cada virada do vento, ouço falar de você. Dizem por aí que é por sua causa que o tempo muda e dança, e que a chuva vai e volta de mudança. Dizem também, e isso eu li no jornal, vi na TV, e também recebi notícias pela internet. Esse livro foi atualizado, né? Ele já passou por outras edições, então entrou a internet aqui que originalmente não estava, porque não existia. Sim. Que você vira corrente de água quente, não sei o que mais, que o chamam de El Niño, porque nasceu em tempo de Natal, e que mora longe, longe, no mundo fundo do mar. Eu queria saber se essa história que contam por aí é de verdade ou é de mentira. Queria também saber uma porção de outras verdades que venham do mundo fundo do mar. E vai por ali, eu só quero mostrar a lindeza. Olha que lindeza meu Deus. De ilustração. Olha, Marta, você vai amar isso. Renda, o mar feito assim. É muito bonito. Tive muito retorno de cartas dos leitores, das crianças, das escolas. Marta, esse aqui é para você. Ó. Ai, gente, olha o que ela fez. Colagem com tecido. Deus. Manualidades. É para Mana também, que tanto trabalha com manualidades. Acho que ela está por aí. Que lindo. Olha só, a Mana tá assim. Oi, Mana. Olha que lindo. Não, esse aqui, ó. Olha esse, que maravilhoso. Então, esse é um livro recente da Paulus. Em relação a esse livro, as crianças me retornam cartas maravilhosas. Ai, que legal. Porque como que a menina manda carta? Manda numa garrafa. Sim, sim. E coloca a garrafa, sim. Né? Coloca a carta dentro da garrafa e joga no mar. Isso. Existe coisa mais instigante, misteriosa, do que receber uma garrafa com uma carta dentro. Maravilhoso. É a menina que, curiosa, manda carta para El Niño. As cartas que eu recebo das escolas, sim. Elas querem a resposta do El Niño. Então, eu estou em dívida ainda, porque não escrevi a resposta. E eu lembrei, né, de uma conversa da Nancy Mellon, né, que é uma grande contadora de histórias, que mora nos Estados Unidos, hoje está com uns 80 anos, maravilhosa. E ela contou que ela conheceu uma mulher, acho que foi em Nova York, em que ela alugou uma salinha bem pequenininha e botou crie e conta a sua história. E as pessoas entravam e contavam uma situação e ela escrevia uma carta ou um conto. E colocava numa garrafinha, ela tinha várias garrafinhas, colocava e entregava para a pessoa. Quando não vinham pessoas, ela escrevia cartas e contos, colocava na garrafinha e ia colocando em lugares, né, na rua de Nova York. Ela ia espalhando as garrafinhas. Então, ela fazia isso. Ela foi magnífico, assim, porque aqui na confraria, né, a gente teve um momento, né, em que a gente escrevia mensagens de graça e bem-aventurança durante a noite, de uns potinhos, que as pessoas levavam, escreviam durante o tempo, e botavam esses bilhetinhos, que eram pequenininhas cartas. E depois a gente deixe isso num presente bem bonito, e algum ponto muito legal, uma livraria, e pega-me mensagens maravilhosas. E muitas pessoas na confraria, uns 4 anos atrás, faziam isso. Durante um ano a gente fez isso. As pessoas iam lá pegar o potinho, escreviam e entregavam. Sabe? Maravilhoso. Agora, nossa, que incrível. Os alunos teus, né? Se comunicando, né? E eu lembrei também que você estava narrando, né? Eu falei, gente do céu, a gente tem El Niño dentro também, né? A gente tem muito El Niño dentro. Eu falei, maravilhoso. E normalmente os professores, e claro, estão certos, eles querem informar, eles querem ensinar, eles podem juntar o real, o cotidiano, o fenômeno do El Niño, com a carta, com o lúdico, com a comunicação, com o destino, com o destinatário. Enfim, uma carta provoca muitas outras entradas, intertextos de cantigas populares. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre a troca entre nós escritores. Isso é importante. Por longo tempo, tive
correspondência com Fanny Abramovich. Lembram da educadora tão irreverente, tão lúcida, inteligente, sempre nos surpreendendo, né, com as suas colocações tão diretas, sem muitas meias palavras. Então, tive longa correspondência com Fanny Abramovich. Um detalhe, eu não entendia muito do que ela escrevia, porque a escrita dela era ondulante, né? Parecia que ela escrevia em hebraico. Agora eu estou escrevendo assim, né? Com a rapidez, você vai escrevendo tipo umas pequenas ondas. Mas não era apenas eu, muitos outros escritores da época falavam, olha, entendo a metade, mas eu gosto muito, né, receber uma carta da Fanny Abramovich. O João Ansanello Carrascosa, o escritor atual, tão premiado, tão lido, tão querido, também tive por muito tempo muita correspondência com ele. Né? No tempo da carta, do carteiro. Essa palavra, carteiro, né? O carteiro, não é? O poeta e professor de Ponta Grossa, Robinson Benedito Chagas, ele fazia o envelope. Então os envelopes eram lindos, porque eu perguntei uma vez, mas onde você compra esses envelopes? E ele falou, não, eu não compro, eu mesmo faço, né? Daí eu, como que pode fazer o envelope? Até ensaiei, tentei imitar, mas não ficava tão bonito assim, né? Mas chegavam uns envelopes, uns eram listrados, outros floridos, belíssimos. E hoje, casualmente, encontro mais uma carta de uma queridíssima poeta, escritora mineira, muito querida, minha amiga, Ângela Leite de Souza. Então, olha a caligrafia dela, a assinatura, né? A Ângela. Também por muito tempo ficamos na correspondência. E assim, vem cartas, vem bilhete. Maravilhoso. É muito bonito isso tudo. Sim. É muito bonito. Estou lendo aqui, alguém escreveu. No primário, a professora da classe propôs que cada um dos alunos escrevesse uma carta para o colega. Que legal, é isso. Maravilhoso. Na minha tese de doutorado, sim, né, o título é Meia Volta, Volta e Meia, que aliás essa tese está também na UFT-PR, sim, na biblioteca, né? Eu descobri, não era o propósito da pesquisa, mas descobri o seguinte, que tanto Cecília Meirelles como a poeta chilena Gabriela Mistral, elas tinham correspondência, uma troca de cartas muito fértil, muito rica, muito constante, com o poeta da Índia, Tagore. Tagore, sim. Então, Tagore não entraria na minha pesquisa de doutorado pela USP, não entraria. Entraria somente um trabalho em teoria literária e literatura comparada entre Cecília Meirelles e Gabriela Mistral. Só. Mas quando descobri que ambas tinham correspondência com Tagore, o criador da Escola da Paz, da Universidade da Paz, daí Tagore entrou na tese de doutorado. Mas não era o caso. Isso que acabei de falar da Cecília Meirelles e Gabriela Mistral, trocando cartas com o grande Tagore. Glória, você tem isso, Glória? Tenho, está na minha tese. Maravilhoso, Glória, maravilhoso. Muito bom. Esse escrever cartas, o que traz para o processo mais sistematizado, porque tem um momento que é sistematizado, né? O literário, né? Acho que ele tem, quando eu leio, assim, e quando eu observo o processo da escrita, né? E eu observo que tem dois movimentos, né, ao escrever. E tem uma hora que é mais sistematizado. E o que esse processo mais livre do imaginário, através da palavra, ajuda ou não no processo de sistematizar, né? Porque todo conhecimento ele é sistematizado. E o processo literário também tem essa coisa da encarnação da palavra, né? Dos códigos, né? E como é que é isso? Como é que é isso para você? Porque eu sei que você vivencia esses dois processos dentro, né? Primeiro, ter o interlocutor, ter o grande receptor. No leitor, eu tenho o receptor que certamente vai ler um livro, em prosa ou em verso vai ler. Mas a carta, ela tem um interlocutor especial, sim, porque ele me permite alguma intimidade. Sim. É diferente. É uma intimidade com esse interlocutor. Sim. E posso dar vazamento a indagações, sim, a curiosidades, a orientações. E há uma sistematização, sim.
Sim. Normalmente eu procuro saber do outro como ele está, Isso. o que está fazendo, está no mesmo lugar, como está, sei lá, as filhas, os pais, já entro num outro universo mais íntimo. Depois, há uma despedida com promessa de reencontro. E ali, há esse momento de espera pelo retorno da carta. O Caetano Veloso, numa música recente que estava ouvindo, ele fala compositor de destinos. Compositor de destinos não iria também lado a lado do compositor de destinatários? Eu vou fazendo uma lista de destinatários. E a carta? Eu tenho certeza que chegará ao seu destino? No universo da carta, Marta, entram muitas variantes. É uma riqueza. Eu poderia ainda, para perturbar a cabeça de quem está ouvindo, e o que falar das cartas trocadas? Nossa. E se o que eu estava escrevendo para Marta chega para Alice? Porque eu troquei o envelope. E a carta que nunca chega? E a carta do desconhecido que chega ao meu destino? Então, eu acho que tem uma coisa em comum, que é a palavra destino, que é a vivência do destino, né? Que é o mistério, né? E a mágica da vida. Porque as cartas que chegam em outro lugar, ou que vem para mim, que vem de outro, né? Que era para outro, isso tem a ver com o destino, né? Com o mistério da vida, né? Desses encontros inusitados no tempo e no espaço. Então, a vida, ela tem uma sincronia, né? Para que a gente possa estar abrindo espaço para o novo, né? Tanto dentro quanto fora, ou para a surpresa, né? Onde o mistério acontece, né? O mistério, para mim, é uma força, a vida é uma força, é um ser, né? E que esse ser se manifesta, né? Nesses desvios de carta, né? De intimidades, né? E a intimidade, ela toca o outro, de alguma maneira. E do íntimo, todos nós temos um ser chamado seu íntimo. Olá, seu íntimo, como vai? Entendeu? Uma hora eu converso com ele, né, todo dia, né, e às vezes não tem tempinho, mas eu acho que a gente tem uma força que é de alma, que é a nossa essência, que tem esse espaço que é o íntimo, né? E eu acho que quando a gente fala de destino, a gente está falando de abrir esse íntimo e se possibilitar o novo respirar, uma nova maneira de ver as coisas, de sentir, de perceber. Então eu acho que tem a mãozinha na vida quando chega cartas para mim que não era para mim, que no fundo era para mim, né? Que o ventinho, o destino, né? Coloca isso enquanto mágica e o mistério da vida. Que bonito isso, Marta. Muito bonito, muito bonito. Imagina a carta que chega numa garrafa jogada ao mar. E existem histórias na vida real de alguém pegar uma carta que chegou numa garrafa. No meio do mar ali, descobre a carta, né? Sim. Há inclusive grandes encontros sobre isso. Bem, a literatura dá conta. E o real também. Sim, sim. O cotidiano também, que o cotidiano tem seus mistérios e todo esse lado mágico que você acabou de falar. A música do Caetano é Tempo, 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 o segundo destino. Que você lembrou. Linda essa música. Não, essa música é maravilhosa. Aconselho a gente ficar ouvindo essa música amanhã e lembrando dessa conversa maravilhosa, Glória, que a gente precisa estender essa conversa. Aguardo, Marta, agradeço a oportunidade, Mauro, Marta, convido, se tiver esse tempo, logo mais online, com um precioso bilhete de Helena Colodi. Que lindo, Glória, o último livro teu, maravilhoso, Glória. Aguarde, um livro reeditado, se tiver esse tempo. Que lindo, eu quero chegar a você para recebê-lo. Vamos sim, Marta, Mauro, muito obrigada pela riqueza desse momento. E essa semana, né, o gigante se despediu, foi para cima, subiu, e uma semana antes eu coloquei a música dele, ele cantando a música que fala de cartas, né? E era interessante que o apelido do Erasmo era Gigante Gentil, né? Ele era muito alto, mas era uma pessoa muito doce, muito carinhosa. Tanto tempo faz que vi o teu lugar, a vida é cor de rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar. Um ano sem viver, um ano sem amar, ao me apaixonar, curtindo as paredes que tu te deste só entusiasmo. Para terminar, amor assinarei, você me sempre deu. Até mais. Obrigada. Beijo, Glória. A gente vai se Beijo para vocês, obrigada.